Boa tarde, meus irmãos. Bom, eu estou aqui de novo, gravando um novo vídeo. E como em todos os vídeos, o objetivo de quem grava é compartilhar com as pessoas o seu sentimento em relação aos diversos assuntos que são tratados nesse vídeo. E eu queria tratar hoje de um assunto que, apesar de estar muito em evidência, não só no Brasil, mas em algumas partes do mundo, a gente, no nosso dia a dia, é como se ele não tivesse nenhum reflexo, o que não corresponde à verdade. No caso do Brasil, a extrema-direita, exatamente desse assunto que eu queria tratar aqui hoje nesse vídeo, a extrema-direita, ela tem o nosso representante mais conhecido, o presidente da República. E muitas pessoas não só têm um sentimento igual, mas também demonstra, como o próprio presidente da República, total desconhecimento, não só do significado, mas também das consequências dessa postura que é aplicada, que sempre foi aplicada no mundo inteiro, só que de forma parcelada. Então, o mundo inteiro não é da extrema-direita. Está sempre alguns países com governantes de extrema-direita e muitos permanecem no poder durante muitos anos. Eu espero que não seja o caso aqui do Brasil nesse momento. Nós estamos passando, eu acredito que a gente está passando por esse momento, mas vai passar logo e a gente vai voltar à nossa vida normal, já que a nossa vida com esse governo, ela foge ao normal, tendo em vista que a gente vê o significado, as consequências de ter um governo de extrema-direita, é a situação em que passa o povo do nosso país e o governo ignora completamente as consequências dos seus atos e continua governando como se o país vivesse às mil maravilhas. E ele diz isso abertamente para o mundo, apesar de saber que ninguém acredita nas suas palavras. Então, essa tem sido a realidade. Esse encontro que teve recentemente, mais uma vez, o Brasil se viu foi motivo de chacota, e isto fez com que o próprio presidente não fosse ao encontro, porque sabia que seria recebido e tratado dessa forma, não foi ao encontro, mas continuou cometendo seus atos irresponsáveis, seus atos de descompasso com a vida da sociedade, como se a vida fosse assim e ele não tivesse a menor responsabilidade naquilo que faz. Então, e quando a gente fala da extrema-direita, às vezes as pessoas imaginam que essas pessoas são pessoas distantes, são pessoas de alto poder econômico, são grandes grupos econômicos, são políticos políticos renomados, políticos que são assim, reconhecidos internacionalmente, e realmente muitos deles são, mas na maioria são conhecidos pelas arbitrariedades que cometem pelo mundo afora. Só que não são apenas essas pessoas que são de extrema direita. No caso aqui do Brasil, a gente tem visto com muita tristeza que uma boa parte da população também se comportam, ou pelo menos não se vangloriam, mas se comportam como pessoas de extrema direita. E são pessoas comuns como a gente, são pessoas que muitas vezes estão no nosso rol de amizades, ou de amizade, mas de conhecimentos. São pessoas que muitas vezes estão dentro da nossa própria família, e são pessoas que a gente convive com elas no dia a dia e que às vezes nem percebe que a extrema-direita é uma coisa tão nociva para a sociedade, como no dia a dia ela se aplica.
Porque vamos citar aqui um caso, e a gente poderia citar milhares, mas vamos pegar as coisas mais recentes, que às vezes as pessoas tenham assistido, tenham ouvido, agora tão recentemente, e aí ela poderá vincular a esses acontecimentos. Essa semana passou algumas reportagens mostrando como está muito com muita frequência se fala sobre a situação da floresta amazônica. Então passou nesse final de semana uma reportagem sobre o garimpo ilegal e o desmatamento da floresta amazônica. E o que isso tem a ver com a extrema-direita? Isso tem a ver quando a ligação, o vínculo está quando a gente tem um governo de extrema-direita, onde, apesar de todos os dados, todas as informações demonstrarem que as ações do governo, ela empurra cada vez mais para uma catástrofe ambiental e para um massacre de pessoas que moram nesses territórios, o governo continua como se nada tivesse acontecendo, sempre tentando justificar a ausência do governo, a ausência de medicamentos, a ausência de estrutura, a ausência de fiscalização. É o tempo todo tentando justificar, em vez de tomar alguma providência para que essas coisas sejam feitas. Então isso demonstra que as pessoas que se denominam de extrema-direita, os sentimentos delas são muito limitados. Então a gente tem pessoas que muitas vezes a gente considera até como pessoas boas, só que ela internamente ela tem esse sentimento desse vínculo com a extrema-direita, apesar de ser pessoas tão pobres quanto a gente. E isso acaba se denominando ou sendo demonstrado através de algumas de suas ações. Então vamos colocar aqui, por exemplo, não tem nada contra, não estou aqui fazendo campanha a favor ou contra quem vota ou quem não vota, quem vota a favor, quem vota contra de alguém, mas uma pessoa ao se auto-intitularizar bolsonarista, ele se autodeterminando como de extrema-direita, já que o governo Bolsonaro ele é de extrema-direita. E as pessoas que o seguem também o são. Então, se eu me autodenomino como um seguidor, então eu não assumo que eu sou de extrema-direita, porque isso é uma imagem negativa, mas eu assumo que eu sou seguidor de alguém que é de extrema-direita. Então a gente eu estou falando sobre isso e eu gostaria assim, eu nem sei, né, se vou publicar esse vídeo, eu estou gravando ele aqui, mas a gente também tem hora que a gente se sente desestimulado a estar compartilhando com outras pessoas o seu sentimento, já que a gente sabe que não é fácil essa compreensão. Se eu tenho uma pessoa como boa, se eu tenho um vizinho, um amigo, alguém da minha família, eu não consigo me vincular a ele a alguma coisa ruim. É como uma família que tem um criminoso, um usuário de droga. Ele pode ser uma pessoa nociva para as outras, mas para os seus amigos, para a sua família, é como se ele continuasse sendo uma pessoa boa. E essa ideologia de extrema-direita, ela é como se fosse o usuário de droga, ou como se fosse o criminoso de dentro da nossa família. Então a gente acaba tratando ele como se ele fosse uma pessoa comum, e na realidade ele não é, ele não tem sentimentos assim. E isso pode ser demonstrado de uma série de formas. Então, só que as pessoas, o povo de uma forma geral, não tem nem tempo para ficar se preocupando com isso, já que os problemas deles são muito maiores do que a convivência dele com alguém que pensa isso ou aquilo, que é a favor de A ou B,
que volta em A ou B. Então os sentimentos das pessoas estão muito assim, os seus problemas são tão grandes que elas não se dá o trabalho, ou não tem, ou não consegue priorizar, ou não priorizar, mas pelo menos destinar uma parcela do seu tempo para tentar compreender o sentido do que está acontecendo e do que nós estamos vivendo nesse momento. A gente sabe da dificuldade que se tem dessa compreensão, a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de caracterizar alguém que ele conhece há muito tempo, com vincular ele a alguma coisa que tem significado ruim. E a extrema-direita, ela é uma coisa ruim, ela sempre foi uma coisa ruim no mundo inteiro. O que é extrema-direita? Você pega na Amazonas, no Amazonas, a extrema-direita é que comanda os garimpos, que comanda o desmatamento, e lá eles, para manter as suas atividades, eles executam índios, executam pessoas que vivem naquela região, põe fogo na floresta, destrói plantação de pequenos agricultores, envenenam os rios. Então tudo isso ele faz sem ter nenhum sentimento de culpa com a desgraça que ele causa a milhares e milhares de famílias. Assim é o sentimento da extrema-direita. A pessoa que tem um sentimento, a pessoa de extrema-direita, e às vezes ele nem sabe que é ele, a postura dele caracteriza isso, mas ele é uma pessoa que, ele numa guerra, ele está sempre tentando justificar a posição dos que atacam, não dos que se defendem. Ele está sempre tentando, ele está sempre colocando ao lado daquele que vence e não daquele que é derrotado. É como se o Deus foi derrotado porque não presta, que é coisa ruim. E não, se a gente for verificar a história mundial, o vencedor sempre foi, o que sempre venceu, na sua maioria, nunca foram os melhores que se venceram. As pessoas de bons sentimentos, as pessoas que mais precisavam, mas na sua maioria acabou levando o troféu as pessoas que massacraram, as pessoas que envenenaram, as pessoas que destruíram, as pessoas que mataram de fome. Essas sempre foram as pessoas que venceram no nosso país e pelo mundo afora todo. Então, gente, eu estou gravando esse vídeo, gente, eu sei que não é muita gente que está interessada nesse assunto. Eu estou gravando esse vídeo mais assim, para demarcar posição. Eu acho que isso é importante as pessoas fazerem, já que a televisão trata muito superficialmente desse tema, fala de extrema-direita, mas não faz nenhuma questão de explicar, já que a própria mídia também, ela tem a sua grande parcela de participação na extrema-direita, já que ela é coberta, ela não denuncia, ela fala como se fosse assim, uma coisa simples e que a sociedade fosse obrigada a conviver com ela. E nós estamos convivendo, nós vamos superar esse momento, com certeza vamos passar por ele, mas a base de muito sofrimento, muita fome, muitas mortes, como aconteceram na pandemia, sem nenhuma assistência do governo. Bom, meus amigos, eu acho que o que eu já disse aqui até agora foi o suficiente para registrar a minha posição em relação a isso. E se alguém se der o trabalho de assistir esse vídeo, eu espero que compreenda o significado de você se autodenominar de extrema-direita. Acho que as pessoas deveriam se envergonhar e repudiar a qualquer pessoa que se denomina de extrema-direita. E nós temos aí um governo para ser repudiado, já que ele representa essa ala ruim, perversa da nossa sociedade. Então era essa contribuição que eu queria dar. Eu espero que as pessoas compreendam e que esse vídeo ajude as pessoas a compreender e pensar um pouco mais nisso. Então, meus amigos, tenham todos uma boa tarde, um grande abraço para todos vocês, que Deus nos abençoe e proteja sempre. Um abraço.